Trabalho de Geografia, Questões Ambientais Globais, Unidade 3, aluna Maria Júlia Guerin, professora Edna Bá, turma 3º B. Breve histórico das questões ambientais. O ambiente é o conjunto dos elementos e fatores físicos, químicos e biológicos, naturais e artificiais necessários à sobrevivência das espécies. Os problemas associados ao ambiente são antigos, mas eram significantes até o século XVI, já que os avanços técnicos e o crescimento populacional eram muito lentos. Do século XVII para cá, porém, a população mundial tem aumentado sensivelmente. Em 1970, por exemplo, a população chegava a 3,5 bilhões de habitantes no início do século XXI, a quase 7 bilhões de habitantes. Antes da Revolução Industrial, o desequilíbrio ambiental ficava restrito a algumas áreas do planeta. Com a industrialização e o domínio do homem sobre a natureza, os problemas ambientais ganharam dimensões globais. Ao avaliar e buscar resolver um problema ambiental, pesquisadores veem no controle ao acesso aos recursos naturais, na educação ambiental e em modelos de consumo sustentáveis e saídas alternativas para a crise ambiental global. Podemos pensar em diversos modelos que direcionam e influenciam a nossa relação com o meio ambiente, da conservação aos limites da exploração, é o que chamamos de correntes ideológicas ambientais. Na atualidade, os principais são o preservacionismo, que busca preservar a natureza permitindo seu uso restrito, ou seja, o meio ambiente deve, por lei, ser protegido da ação do ser humano. Nessa concepção, o meio ambiente deve ser protegido e utilizado em última instância para pesquisa, lazer ou educação ambiental. O conservacionismo busca difundir a ideia da possibilidade de uma relação harmoniosa do homem versus o meio ambiente a partir de uma exploração responsável de recursos com o fim de garantir a manutenção desse meio para futuras gerações. O ecossocialismo questiona o modo como o meio ambiente é explorado pelo capitalismo, além da forma como a riqueza gerada por essa exploração é distribuída. Independente das correntes filosóficas sobre o assunto, é unanimidade entre os pensadores sobre o tema que o avanço tecnológico, científico e produtivo favorece a ocorrência de impactos ambientais resultantes da ação do homem sobre o meio ambiente, que se chama a ação antrópica. Impactos ambientais. Os impactos ambientais também podem ocorrer pelo resultado de acidentes naturais do planeta. Aqui será dada atenção aos impactos causados pela ação antrópica. Eles podem ser diferenciados em escalas locais, regionais e globais, bem como os classificados em impactos ambientais em meios naturais, impactos ambientais em áreas urbanas e impactos naturais em áreas agrícolas. Aqui tem foto de exemplo de todos os impactos ambientais. Impactos ambientais em meios naturais. São várias áreas do globo que apresentam problemas relacionados ao meio ambiente. Contudo, a maior preocupação na atualidade são os hotspots. Os hotspots são locais na superfície terrestre com presença de grande biodiversidade e que sofrem degradação ambiental, causada principalmente pela ação humana. O termo hotspot, pontos quentes em inglês, foi criado pelo ecólogo britânico Norman Myers. O pesquisador afirma que há mais de 34 hotspots entre zonas e biomas ameaçados, representando cerca de 2,4% da superfície terrestre, e que são necessárias medidas urgentes para impedir o avanço progressivo da distribuição da biodiversidade. Nas últimas décadas, essas zonas perderam cerca de 70% de sua vegetação nativa. Os hotspots precisam ser preservados e recuperados para que diversas espécies de animais e vegetais não sejam extintas. Entre algumas regiões do globo nessa situação, temos a Mata Atlântica brasileira, um bioma profundamente afetado pela ocupação do espaço geográfico, que conta com sua maior parte original devastada. Outra região do Brasil nessa situação é o Cerrado. Mundo, áreas ameaçadas, hotspots. Aqui dá para ver esses pontos vermelhos e alaranjados, que são os lugares mais ricos em biodiversidade na Terra, com alto número de espécies não encontradas em nenhum outro lugar. Os hotspots estão sofrendo ameaças extremas e já perderam pelo menos 70% de sua vegetação original. Atualmente, há muita pressão das organizações ambientais governamentais e não governamentais para que os hotspots sejam preservados. Contudo, são inúmeras as ações que implicam a degradação dessas áreas, entre as quais podemos citar as hidroelétricas, incêndios florestais, projetos de minerações, projetos agropecuários e extração de madeira. Por sua vez, a consequência dessas ações resultam em biodiversidade destruída, conflitos com nações indígenas, solos pobres e erosão
enchentes e assoreamentos de rios, redução dos índices pluviométricos, elevação da temperatura e aumento de pragas e doenças. É isso, foi fim do trabalho, obrigada pela atenção.